Graça e paz, povo de Deus. Nós estamos reunidos aqui hoje para tratar de um tema que tem sido um tema muito polêmico. E nós estamos às portas aí provavelmente, da mudança de nossa legislação no tocante ao armamento ou à posse de armas. São duas coisas, uma é ter arma de fogo, outra é ter posse de arma de fogo. E nós estamos às portas aí da legislação, né, provavelmente mudar, e foi-me feita essa pergunta e eu achei justo fazer um vídeo. Qual é o questionamento? Um crente ele pode ter arma de fogo? Vamos ler o que a Bíblia diz e qual é o respaldo que nós temos dentro desse assunto. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 18, nós vamos ver Salomão, num período de maturidade da sua vida, ele dando uma orientação. Olha o que ele diz, Eclesiastes 9, 18. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. É óbvio que o contexto desse texto ele está tratando da sua experiência e daquilo que ele viveu. Eu tenho um costume de dizer que quem me conhece sabe que eu sempre brinco e sempre digo que se você é pai, você já tem que ter uma arma de fogo em casa. Isso é uma brincadeira. Se você é pai de menina, você tem que ter uma arma de fogo em casa. Se você tem duas meninas, você tem que ter duas armas, se possível um fuzil, porque os dias são maus, uma brincadeira. E a gente vem fazendo essa brincadeira ao longo dos anos e não é que agora existe o projeto de lei, uma coisa que está na iminência, uma coisa que está tão perto de virar realidade. Eu não tenho dúvida que eu vou começar a ver crente andando armado por aí. Embora a posse de arma, se votada, se aprovada, ela é para um cidadão de bem ter dentro da sua casa para uma eventual necessidade. Mas eu tenho uma preocupação em que dimensão que isso vai chegar e o controle que isso vai ter. Nós observemos que o Estado ele deveria dar segurança e ele não consegue oferecer 100% da segurança, melhor me expressando. Ele não consegue trazer 100% da segurança. E dentro disso, obriga o morador a instalar câmeras de vigilância, contratar empresas de vigilância, a ter um cachorro que possa identificar quando tem alguém se aproximando no perímetro urbano da sua casa, no seu quintal, no seu terreno. Obriga o morador a ter as câmeras de vigilância, obriga o morador a ter muros, vidros, cerca elétrica, tudo que possa lhe dar um pouco mais de segurança, porque o Estado ele é falho, 100% já não se consegue. Mas isso não é só uma culpa do Estado hoje, porque isso sempre foi assim. Só que no passado havia chamada a lei olho por olho e dente por dente, lei de Hammurabi. E a lei, por ser mais rigorosa, o respeito também era mais rigoroso. Então nós vemos que no passado essa lei de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, que ela era mais sólida, ela era mais embaizada, enraizada. Essa lei foi até uma lei que foi base para que Moisés pudesse colocar ordem dentro de Israel. Moisés que tinha conhecimento dessa lei, que era uma lei que provavelmente vigorou no período da sua infância, provavelmente tinha conhecimento dessa legislação naquele período, lei de Hammurabi. Ele vai trazer também para colocar um pouco de ordem, junto com as leis morais, as leis, principalmente os 10 mandamentos que Deus estabeleceu. Então nós temos aí essa questão no Antigo Testamento, que era um período de muitas guerras, era um período de muitos conflitos, né? Mas respondendo, o crente pode ter uma arma de fogo ou não pode? Biblicamente dizendo, se a lei do país te autorizar você ter um porte de arma e você possuir uma arma de fogo dentro daqueles critérios, dentro daquela legislação, porque obviamente existe um critério muito grande, como tem, por exemplo, na América do Norte, nos Estados Unidos,
um critério muito grande no tocante à arma de fogo, existe essa ideia de que você tem que ter capacidade intelectual para poder exercer um porte. Então, biblicamente, se o teu país ele permite, você pode. Agora eu vou falar de uma questão moral, e eu vou falar agora a minha opinião. E a campanha que a gente se vê estampada na mídia e nas redes sociais é o seguinte: o bandido está armado e o trabalhador de bem está desarmado. Tudo bem, a gente compreende isso. E eu não estou falando que se a lei não for aprovada, você não possa ter, mas eu vou partir de um princípio moral agora e vamos falar como crente. Será que você tem uma estrutura? Será que eu vou ter uma estrutura para ter uma ferramenta, uma arma dessa dentro de casa? E ter um equilíbrio de não usar? Porque ela está dentro de casa. Será que a ter um problema na rua, um problema de família, um problema com a esposa, um problema com o filho, um problema com o vizinho, será que eu vou ter um equilíbrio a ponto de só ter se alguém invadir a minha casa, de usar apenas se alguém invadir a minha casa? Fica essas questões, porque a gente sabe muito bem que vai ter um critério rigoroso de psicanálise para ver se você, psicologicamente, você tem capacidade de ter um porte, de ter um posse. Mas fica a minha pergunta: será que realmente precisamos? Será que realmente temos essa necessidade? Não estamos vivendo mais no tempo da lei. E nós não somos dessa terra também. Então fica essa exclamação, fica essa interrogação aí, fica essa interrogação para que você possa refletir, tá bom? Acerca da sua capacidade. Outra coisa que eu vou falar aqui também. Para se instalar, não adianta só mudar essa parte da lei por uma questão de que o bandido está armado e o trabalhador está desarmado, e isso aí vai trazer um respeito, porque se alguém sabe que você tem uma arma dentro de casa, ele não vai entrar dentro da tua casa. Essas questões. Eu acho que deveria se mudar também, ou pensar também, quanto à legislação de arma diante do Código Penal, o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil, porque muita coisa vai mudar, muita coisa vai influenciar. Então fica só a observação do ponto de vista bíblico. Tá? Eu ainda estou na Bíblia, eu ainda estou respondendo e refutando essa questão dentro da Bíblia, tá bom? A nossa guerra é uma guerra espiritual, né? Nós precisamos da armadura de Deus. Não vou espiritualizar, mas a gente sabe. Se você é crente, você está me ouvindo e está me escutando, me assistindo, você sabe que nós não somos desse mundo, né? Nós não somos dessa terra, né? Nós estamos aqui por um período. Eu quero ler um texto, Jeremias capítulo 51, versículo 20. Olha já naqueles períodos de Jeremias. Jeremias 51, 20. Olha o que Deus está falando para o povo desde aquele período. E era um período de guerra, período de batalha, período de olho por olho e dente por dente. Tu és meu martelo e minhas armas de guerra. E contigo despedaçarei nações, e contigo destruirei os reis. Um período onde a confiança estava no Senhor, e eles falavam: o Senhor vai guerrear por mim, o Senhor vai na minha frente. E eu não estou falando aqui de período de batalha de Armagedon, que já aponta para um período escatológico do fim do mundo. Não estou falando de nada, eu estou falando do período que nós estamos vivendo mesmo, essa era, do ano de 2019. Um período que daqui a pouco vai ser normal, você vê alguém armado, todo mundo vai estar armado. Isso é uma coisa normal, né? Pelo andar da carruagem, porque eu não acredito que essa lei vai estar reservada apenas para um domicílio, para ser usada só se alguém tentar invadir seu domicílio, porque para manter um controle vai ter que mudar toda uma legislação. Eu estou querendo mudar só uma legislação do Estatuto do Desarmamento, e não
do nosso Código Civil, ou Código de Processo Civil, ou até o próprio Código de Processo Penal em todo, que trata a questões de legítima defesa. Então, fica aqui um raciocínio, né? Não sou dono de verdade nada. Você tem por obrigação refutar tudo que eu estou falando, observar os textos que eu estou falando e tirar uma conclusão como eu cheguei, seja a sua em concordância com a minha ou não. Vamos ler também 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, onde Paulo ele vai dar uma palavra. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Segundo Coríntios 10, 4. Paulo falando sobre as armas espirituais do crente. Mais uma vez lembrando que nós não somos da terra. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Que fortaleza é essa? Fortaleza espiritual. Então, aqui dada a resposta, que se a lei permitir, pode. Mas você deve perguntar se você precisa. Existe um texto em João, capítulo 18, versículo 10 e 11, que vai falar sobre Pedro e Malco, onde Pedro ele corta a orelha de Malco. Leia o texto, né, do Evangelho de João, capítulo 18, versículo 10 e 11. E Pedro ele está armado, ele está com uma espada. Ouvi uma vez de que aquela espada era para Pedro cozinhar, mas a Bíblia não fala nada acerca disso. O fato é que Pedro está armado com aquela espada. Indefere o objetivo dele estar com aquela espada. Aquela espada naquele momento era a arma. É como se ele tivesse armado com um fuzil. É a arma da época. E ele armado naquele momento de empolgação, naquele momento, ele usa. Será que eu preciso de uma arma de fogo? Porque no momento de desequilíbrio meu, eu vou usar. Isso é certo. Isso é uma realidade, isso é uma verdade. Ele corta a orelha de Malco e arruma um problema naquele período. Ele está com a arma errada, na hora errada, e Deus, através disso aí, Jesus, através disso, vai fazer um milagre na vida de Malco. A gente sabe disso. Mas se ele não está ali com a espada, aquele temperamento dele, que já era um temperamento, né, bem agitado, teria sido controlado, né? A intenção da lei, ela pode até ser boa. Eu não estou dizendo que, não estou falando contra a política, não estou falando contra o chefe da nação, nada disso. A intenção da lei até pode ser boa, mas o que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus diz? Será que eu preciso? Se realmente eu tiver uma necessidade, eu vou fazer uso. Agora, se eu não tiver uma necessidade e um equilíbrio, bom seria não fazer uso. Então eu espero ter sido esclarecedor dentro desse assunto, que é um assunto polêmico, um assunto que está cada dia mais quente no meio evangélico, que nós possamos refutar e nós possamos observar realmente se nós precisamos. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a todos.